Graça e paz, pessoal. Eu sou o pastor Marcelo Santana e esse é nosso canal Casa de Tirano. Gente, que saudade de vocês. Mas voltamos a gravar vídeo, né? Passamos algumas coisas, mas estamos nos reestruturando, graças a Deus. Mas que bom que vocês estão aí. E eu estou com uma pergunta aqui embaixo, nos comentários, do Adriano. O Adriano perguntou: e aí, pastor, Lilith, né? Lilith é ou não é a primeira esposa de Adão? Rapidinho. Bom, gente, a pergunta do Adriano, ela é interessante porque muita gente tem essa dúvida na cabeça, né? Porque fica sabendo de um, fica sabendo do outro, mas eu gostaria de ser rápido e simples com vocês. Primeiro, eu vou dividir nosso vídeo em extra bíblico e bíblico, tá bom? Então, vamos primeiro para a parte extra bíblica, tá certo? Então, para ficar cronologicamente mais claro. Bom, extra biblicamente falando, na Babilônia, né, existia na mitologia babilônica, ou na demonologia babilônica, existia um demônio que eles acreditavam que era de uma mulher, que não podia ter filhos, né? E você vai pesquisar aí, você vai achar, dá uma pesquisada, eu não posso também estar detalhando, né, e citando fonte por conta do tempo, mas é rapidinho, então você vai encontrar isso na internet, né, você vai pesquisar, vai encontrar em alguns livros, internet, e que está mais na mitologia babilônica mesmo. Então você vai achar lá no ano 4000, mais ou menos, povoado que morava ali, você vai ter essas informações de que as pessoas que moravam ali acreditavam que existia essa mulher, esse demônio feminino, que por não ter filhos, ela ia atrás de crianças e mulheres grávidas para matá-las e castrar homens. Então o que é que eles faziam para se defender? Usavam amuletos e encantamentos, tá bom? Então, basicamente falando, é um demônio feminino que se acreditava que existia na Babilônia ali. Existem relatos também, historicamente falando, entre os egípcios, que eles também acreditavam nesse demônio, entre os hititas, né, antigos moradores daquela Canaã lá, e entre os gregos, tá certo? Então, esses povos também acreditavam na existência desse demônio feminino, tá certo? Bom, sabendo disto, como foi que entrou essa ideia de que a Bíblia fala disso? Agora a gente vai falar do texto bíblico. Então, vamos falar um pouquinho primeiro de data. Possivelmente, a data mais remota para o livro do Gênesis seja, ou do Antigo Testamento, os livros mais antigos da Bíblia, seja datado de 971 a.C., certo? E possivelmente o autor tenha sido realmente Moisés, né? Possivelmente, certo? Ou outros, tá certo? Então, não se tem hoje uma coisa definida. É a tradição judaica que diz que foi Moisés, tá bom? Mas a data melhorzinha seria 971. Então, tendo essas informações, o que é que acontece? Vai aparecer em Gênesis capítulo 1, versículo 27, certo? Gênesis capítulo 1, versículo 27, o seguinte trecho, né? Texto, seguinte versículo. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, à semelhança de Deus, o criou, homem e mulher os criou, né? A versão da Almeida Revista e Atualizada. Mas a gente não pode só usar o português, né, gente? A gente tem que lembrar que as melhores versões são hebraica, versões mais, né, confiáveis. Não é porque é mais antiga que é confiável, não. Mas as melhores são as hebraicas, porque é do povo de lá, a língua está ligada à cultura à língua, e as ideias, a cultura as ideias também estão ligadas à língua, que são expressão da cultura. Bom, olha só,
o texto hebraico diz assim, ó, Vaevra Elohim, e criou Deus. O quê? Aí vem o et, a partícula do objeto direto. Et ha-adam, né? Criou o homem. Bet salmou, imagem, né? Criou a sua imagem. Né? Bet selem, em semelhança, Elohim, de Deus, Bará, criou. Otto, né? E agora, criou o quê? Zahar, macho, o nekvá, e fêmea. Bará, otan. Os criou. Então, a eles, né? Otan, bará. Criou a eles. Sempre um objeto direto. Então, veja, macho e fêmea. Zahar, nekvá. Então, por que o escritor do hebraico ele diz isso? Da Stuttgartenser Codex B19 de Leningrado. Porque no capítulo 1, o escritor está preocupado única e exclusivamente, com o homem como criatura de Deus de forma geral. O homem fazendo parte da criação de Deus. O homem como criatura do meio da criação. Ok? Por isso aparece macho e fêmea. Quando a gente chega no capítulo 2, como todo mundo aqui já sabe, você já sabe, há um detalhe de como foi que esse homem foi criado. Ele veio do pó, ele recebeu o sopro, não é? Nas suas narinas. O animal recebe o sopro, mas não é nas narinas. Mas o homem torna-se alma vivente, né? E aí, nós lembramos de uma frase espetacular, que aí encaixa muito bem. Pierre Teilhard de Chardin. Ele diz, nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Dessa forma, nós vemos que o texto que nós lemos, ele é detalhista e ele explica também o porquê o homem vai sumir quando morre na terra. Como assim? A condenação vem no 3, eu concordo com você, mas a origem do retorno para o pó é o 2 para dizer que tu vieste do pó. Então, quando vemos dessa forma, a gente entende que o 1 é o homem fazendo parte da natureza. O 2 é o homem agora mostrando-se como foi que ele foi criado, e o homem em forma agora de alguém que tem o sopro de Deus na narina e que é pó e que agora é alguém especial. E que em relação à natureza ele tem seu destaque. No 1, geral. No 2, específica. Ok? Muito simples. Mas, pastor, a dúvida continua. Como foi que aconteceu isso? Vou lhe dizer. Ben Sira, né, um judeu, ele, místico também, ele interpreta esse texto dessa forma. Ele diz que ali Deus criou uma primeira mulher. Porque no 1 Deus criou uma primeira mulher. E no 2 foi uma outra mulher. Isso vai acontecer e isso se espalha no folclore judaico. Se espalha. Essa interpretação. Que também tem peso em Isaías capítulo 34, versículo 14, que eu sei que você talvez esteja pensando e dizendo, eu quero saber se ele vai citar esse texto ou não. Mas vou sim. Em Isaías capítulo 34, versículo 14, é muito interessante o texto.
E eu vou ler aqui na Stuttgartense, tá bom? Ó, um texto aqui, aparato crítico aqui embaixo, muito bom. Massola Pava, Massola Magna. E eu vou continuar, né? A gente tá lendo texto hebraico, a gente tá lendo hebraico. E eu vou ler o texto do Isaías 34:14 em hebraico. Depois a gente dá uma traduzida, pelo menos satisfatória. O texto diz assim, ó. Vou ler aqui, tá bom? Depois a gente... Ufagishu tzi'im et i'im ve sa'ir al re'ehu ikra ar sham hi regia liliti u matz'a lar manoar. Você viu que eu falei a palavra Lilith. Mas antes de Lilith tem um verbo. É o verbo raga. Mas o Senhor não falou raga, o Senhor falou riregiá. É verdade. Porque o verbo está conjugado num dos troncos verbais, dos 7 troncos verbais do hebraico, que é o rifil, que intensifica a ação do sujeito. E ele diz... Riregiá. Iragá é piscar. Piscou. E se intensifica com esse prefixo ri. E mostra que tem um iode, gui, que quer falar do tempo do verbo que faz aquilo, presente. E mais o re sufixal no final da palavra que identifica feminino. Terminando rapidinho, é o seguinte: ririgiá quer dizer o rigiá, rirgiá quer dizer aquele que pisca, pisca. E Lilith também tem origem na palavra Laila. E Laila é justamente hebraico para noite. E aramaico também. Então, quem é que pisca à noite no deserto? Porque o texto está falando de deserto. Ou seja, traduzindo, e as feras do deserto se encontrarão. Aí vai dizer as feras. E uma dessas tais é essa que pisca. E quem é essa fera que pisca no deserto à noite? A coruja. Por isso aqui King James traduz coruja no lugar de noite. Então, dessa feita, o texto de Isaías 34:14, ele está dizendo que é uma coruja. Analisando de forma histórica, né, contextual histórica, a gente vê que é uma coruja, um animal dos olhos grandes que pisca no deserto, que fica aberto assim, né? E eles olhavam para esse animal, ficavam assustados com ele na noite. Então, é muito melhor interpretar o texto assim, e é não só mais convincente, mas como coerente com a cultura local da época. Tá bom? Lembrando, para encerrar agora o vídeo de fato, que anos depois, século XIII, anos depois, não falha a memória, anos depois, nós vemos aparecer o Zohar, um livro cabalístico hebraico, e que lá vai dizer que realmente Lilith foi a primeira mulher de Adão, que foi de uma única massa, foi cortada, e ela se revoltou contra Adão, que ela queria mandar em Adão, Deus tira ela do jardim e expulsa. E aí ela volta possivelmente até como aquela serpente. Isso é misticismo judaico. Tá bom? Olha só. Encerrando agora, a gente tem essas informações, tá certo? Informações importantíssimas que esclarece de forma muito boa o texto, tá certo? Então, Adriano, não é
a primeira mulher de Adão, né? É o que os babilônicos chamavam de espíritos do vento, né? Estava ligado ao espírito do vento, né? Ligado à morte, né? Esse espírito é o espírito do vento e que não tem nada a ver com ser a primeira mulher de Adão, tá bom? E eles chamavam ele de Ardat Lilith, era relacionado com esse demônio, tá bom? Lá na Babilônia, tá certo? Então, não foi a intenção de Moisés, ou do escritor do Gênesis, não foi, tá certo? Então, Adriano, um abraço, tá certo? Obrigado por ter perguntado. Clique aqui no canal, tá certo? Dá um monte de like aí, por favor, tá certo? Inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo e tchau!